que surpreende o capitão e seus companheiros, porque não pensaram que o Prota-T V é essa coragem. Tentaram persuadir o capitão a festejar com ele e dividir os lucros, mas o capitão se recusa, alegando que só tem um escudo e seria ele quem acabaria morto. O capitão diz que sente desculpe por ele, mas ele já havia avisado, e mesmo assim ele queria ficar e atacar o urso. Os camaradas veem que não há mais sobreviventes no acampamento, e até o Prota está escapando. Então, o capitão diz para ele deixá-lo, que ele morrerá, e então eles podem retornar com um novo exército, alegando que esta é a vida. Chegando na vila, ele diz aos jogadores que deixaram o urso pardo gigante com alguns toques de vida, e que ele formará um novo partido contra o ataque. Depois de formado o grupo, chegaram ao local do campo de batalha, e o capitão avisa para ficarem alertas, porque o urso pode estar se protegendo. Os jogadores ficaram atordoados com a bagunça no campo de batalha. Eles começaram a procurar pelo chefe, mas infelizmente falharam. 2 horas após a busca, eles não encontraram nada. Então, alguns dos jogadores começaram a ficar chateados. Seria até 3 horas depois que os jogadores explodem contra o capitão e o avisam que se ele não encontrar, eles vão matá-lo. Então, o capitão acha que Léo foi capaz de derrotar o urso, então ele se pergunta o que aconteceu 5 horas antes, quando o último sobrevivente morreu e Leia foi deixada sozinha. E ele decide recuar enquanto recarregando a arma. E quando termina de recarregar, o Prota tinha o urso em cima dele, e ele desfere um golpe poderoso que causa muita dor, e ele fica cego. Então, ele segue seus instintos e atira na cabeça do urso, mas o urso resistiu ao golpe. Então, o Prota, sem outra opção, a não ser lançar uma carga de baioneta, após esfaquear o urso, Leia desmaia de dor e cansaço. Ao acordar, percebe que está viva e está disposta a se matar se o urso não está morto. Mas quando ele se levanta, as caixas começam a aparecer, indicando ao protagonista que ele subiu de nível. Surpreso, porque ele acabou de subir 9 níveis de uma vez, além de adquirir novas habilidades, ele está animado ao ver que matou o chefe do campo e subiu 9 níveis naquela raid. Emocionado, quando vai buscar o loot, recebe uma caixa informando que ele é o primeiro a matar o chefe do campo sozinho. Então, ele começa a olhar suas estatísticas e descobre que pode ter as estatísticas de um jogador de nível 30 se usar os pontos para aumentar suas estatísticas. Ele teria cerca de 27 níveis a mais. Depois que Leia começa a saquear o campo de batalha e pegar todas as armas que os jogadores mortos deixaram para trás, ele saqueia o urso gigante e obtém uma nova armadura baseada no urso, de tipo raro, que lhe dá resistência ao fogo. Uma vez equipado, Léo parte para a capital. Enquanto isso, no mundo real, muitos jogadores lançaram uma onda de ódio contra o capitão que formou o partido e os abandonou, além de saquear outros jogadores, supostamente mentindo sobre o urso gigante. Então, irritado, o grupo jura encontrar o culpado e dar a ele o que merece para que possam jogar livremente novamente. E lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Eles assumem que o personagem principal é o culpado e decidem ir atrás dele. Enquanto isso, Leia segue feliz com seu novo equipamento, considerando que ela foi capaz de resistir às chamas e lembra que ela e Ranchai têm um conflito com seu primo. Ela quer saber onde eles e os meninos com quem formaram o partido contra o gigante Eagle estão. Depois de encontrá-los, Leia começa a sentir fome e sai em busca de algo para caçar e comer. Ela encontra um urso, mas erra o tiro. No entanto, percebe que o urso não a ataca porque pensa que ela é um urso. Leia passa a tirar vantagem dessa situação e caça o urso, mas acaba encontrando um filhote adorável que gosta dela. Leia sucumbe aos encantos do filhote e decide levá-lo consigo. Então, Leia entra em contato com seu primo e eles conversam um pouco sobre como estão. O protagonista pergunta se existe alguma maneira de treinar um animal selvagem, mas o primo diz que não será possível, a menos que ele seja um domador ou tenha total controle sobre o animal. Leia pergunta o que aconteceria se fosse um bebê, e seu primo fica surpreso, pois bebês são raros de se ver, já que têm uma vida curta e dão a mesma quantidade de experiência que em seu estágio final. Isso os torna alvo de caçadores impiedosos, o que deixa Leia em estado de choque. Seu primo diz que vai falar com ela quando estiver na capital.
Leia se sente culpada por ter matado os pais e irmãos do urso e sente pena disso. No dia seguinte, ela encontra outro urso e o mata, obtendo recursos e considerando que ganhará ouro ao vender todos os itens que tem. No entanto, o protagonista é mordido por uma cobra e fica envenenado por 3 minutos. Ele tenta procurar a cura, mas não a encontra devido à grama alta. No entanto, o urso se encarrega de matar a cobra. Leia se emociona com seu amiguinho e quando monta, percebe que ele está crescendo assustadoramente em poucos dias. O protagonista consegue montar o urso, mas precisa ter cuidado, pois vários raids tentaram matá-lo. Ele procura uma maneira de colocar uma espécie de etiqueta no urso e acaba chegando a uma aldeia. Todos na aldeia tentam caçar o urso, mas Leia tenta explicar que ele é gentil e brincalhão. No entanto, o urso brinca mordendo a cabeça de Lee, assustando os jogadores. Leia monta no urso e eles partem, aproveitando a enorme velocidade com que chegam à capital Ali em pouco tempo. Ao passarem pela entrada, os jogadores reagem agressivamente e se colocam em guarda. Leia tenta dizer que o urso está treinado porque ele é seu animal de estimação, mas os jogadores, assustados com o tamanho do urso, não a ouvem e começam a atacá-lo. Leia ameaça matá-lo e se danificar em seu urso, mas eles não ouvem e continuam atacando. Leia responde com um tiro de seu mosquete, aparentemente atingindo-os com uma bola de fogo e um raio. Um jogador usa magia para criar um escudo que impede a bala de Leia, enquanto outro jogador usa magia para absorver a bola de fogo e o raio. O soldado que fez o escudo mágico ordena que Leia abaixe sua arma, alegando que na capital eles não podem causar alvoroço. Alguns jogadores ficaram chocados, acreditando que era anti-magia, e um dos jogadores os reconheceu como os Cavaleiros Sagrados. Um dos jogadores novamente pede para ele abaixar a arma, pois foi tudo um mal-entendido, para que não punam nenhuma das partes envolvidas. Proto culpa os caras que o atacaram primeiro, mas o contador de soldados argumenta que ele é o culpado por trazer um urso gigante para a capital. Para evitar mais discussões, Léo concorda em abaixar seu mosquete. Então, outro soldado pede para eles saírem, eles obedecem e, ao saírem, falam sobre o quão magistrais foram os ataques combinados das meninas. Proto ia entrar na capital com seu urso, mas ele é parado pelos soldados e eles perguntam se ele os acompanhará. Isso o incomoda, mas Leia pergunta se ele não vai querer levá-lo para um beco onde irão matá-lo e matar seu urso. O soldado fica bravo e diz que não fará isso, em honra ao Santo das Noites. Ele dá sua palavra de não fazer nada de mal a ele, então Leia aceita, e o remetente da noite o apresenta à Noite Santa para Grom. Assim que eles saem, a Noite Santa parece impressionada, pois a bala de Proto conseguiu quebrar sua barreira mágica. Então ele se pergunta quem são os protestos que conseguiram ao receber o respeito de um cavaleiro. Uma vez sozinhos, eles perguntam a ele sobre o relacionamento com o urso e reconhecem quem ele é. Leia conta o que aconteceu, e os soldados entendem a situação, mas para não causar comoção na capital, eles não podem deixá-lo entrar. Então, eles sugerem que ele solte o urso, o que Leia aceita. Um dos soldados pergunta o nome dele, e ele responde. Em seguida, os soldados se afastam voando, deixando Leia com inveja de como eles são legais. Uma vez na floresta, Leia quer liberar o urso, mas ele se lembra de tudo o que viveu com ele. Porém, quando o urso se recusa a se separar, Leia ameaça atirar nele. O urso morde seu braço e depois o lambe, causando um brilho que atinge Proto, fazendo com que o urso e Leubon se tornem almas gêmeas. O urso chora por não querer se despedir, mas Leia diz que não vai esquecê-lo e pede que ele fique seguro. Ele se acalma ao perceber que o urso agora é enorme. Depois de se despedirem, Leia sai um pouco deprimido, mas o urso ruge para Proto, que recebe uma caixa informando que ele pode invocar sua alma gêmea a qualquer momento para salvá-lo de ser morto. Ele pede para se tornar forte, e em poucos minutos, o urso já havia escravizado todos os ursos. Na manhã seguinte, Léo chega cansado, pois passou a noite toda caminhando até a capital. Ao ver a quantidade de pessoas, ele não sabe como encontrar o primo. Então, ele resolve ligar para ele. Na hora de falar,
Proto pergunta por que há tanta gente, e o primo dele explica que há 200 milhões de pessoas no jogo e muitas se reúnem lá para sair. Eles concordam em se encontrar, e seu primo incomoda porque ele estava ao lado dele.